Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Hoje eu estou aqui com a mamãe. Eu de novo fui convidada outra vez. Acho que o pessoal gostou do meu último vídeo, da minha última participação, hein? Curtiram, que a gente falou sobre ficção de cura, não é mesmo? Foi? E hoje a gente veio aqui em mais um bate-papo falar sobre uma leitura em conjunto que a gente fez, não foi? Foi uma leitura em conjunto muito legal, né, Bel? E qual é essa leitura? Será que eu mostro já? Mostra aí, vai, o pessoal tá curioso. Guerra, Adorável Guerra. Olha, Bel, acho que nós estamos combinando com a capa do livro, ó. Nossa, é verdade, eu tô com a blusa rosa, você tá com a blusa rosa, a capa do livro é rosa. O seu tá combinando mais. É, que o meu rosa é mais... Né? O seu é mais... Não, foi sem querer, mas foi sem querer querendo. Mas deu certo. Se fosse combinado, não daria tão certo. Não daria tão certo, é verdade. E agora conta pro pessoal, mamãe. Foi você que encontrou esse livro, não foi? Foi assim, Como você encontrou? Vou contar essa historinha rapidinho. Conta aí. A gente, pelo perfil da rede vizinha lá, do Bel 8 Livros e Leituras, eu sigo aquela influencer literária chamada Ana Júlia. E a Ana Júlia, aquela menina que fala, como é que é a falinha dela? Pergunta, qual foi o último livro que você leu por livre e espontânea vontade? Então, aí ela fala muito desse livro. Falou algumas vezes que era o livro favorito da vida dela, mas que ela tinha lido só a versão em inglês, porque no Brasil não tinha nenhuma publicação em português, e biriri bororó, e ela veio... Eu já passei por isso, livros em inglês muito bons que não tem publicação em português. Então, e aí ela fez um vídeo falando, pedindo, implorando, vocês vão me fazer implorar pra publicar esse livro em português e tal, não sei o quê. E não sei se foi por influência dela ou não, mas está aqui a versão em português. A Dark Side lançou esse livro lindo. Gente, quando chegou, eu fiquei apaixonada. É muito chique, gente. Quem gosta de livro, acha o livro lindo. Ó, ele tem essa página aqui na frente, né? Tipo um mapa. Que é um mapa, atrás é igual, né? No fundo. Sim, peraí. Tem outra parte do mapa, né? E por dentro ele é muito lindo também o livro. Então, ó, tem aqui essas capas que iniciam, né? As partes do livro. Ele é bem bonito, vai ajudando aí, Bel. Eu acho bacana que dessas páginas pretas, assim, é bem bonito, né? E olha, Abertura. Aí depois tem, cada página dessa preta divide em atos o livro, né? Sim, tem primeiro ato, entre ato, segundo ato, tem vários assim, como se fosse teatro mesmo. Tem um selinho aqui. Todas as páginas tem o selinho, né? Tem o selinho aqui, o comecinho de capítulo e a data. Vocês já vão entender por que da data, tá, gente? E aí o livro é todo assim, todo bonitão, ó. Cada início de capítulo tem o selinho, enfim. Eu não vou ficar aqui perdendo tanto tempo assim, né? É porque é muito chique mesmo, gente. Mas é uma edição muito bonita, muito bem feita, né? A contracapa também é bem lindona. Tem a Torre Eiffel, não é à toa também, faz parte da história, enfim, vocês vão entender. Vocês vão entender tudo, gente. Vocês vão entender tudinho. Vamos começar a explicar um pouquinho como é que essa história funciona, né? Então, o ponto, assim, mais interessante, mais curioso da história é que ela é narrada pelos deuses do Olimpo, pelos deuses gregos. Só que ela se passa na Primeira Guerra Mundial. Sim, ela se passa no ano ali de... o foco da história, a maior parte da história se desenvolve ali no ano de 1917, mas os deuses do Olimpo, os deuses gregos, estão contando essa história em dezembro de 1942, na época da Segunda Guerra Mundial. Olha lá, olha que loucura, né? É meio doido, mas é isso aí, gente. Então, e aí, que deuses gregos estão contando essa história? Bom, a gente tem a Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, muito chique. Temos Ares, que é o deus da guerra. Temos Hades, que é o deus da morte, lá do submundo. E temos também Apolo, que é o deus ali das artes, porque ele toca o piano. É umas coisas muito interessantes. E também temos um anexozinho ali que meio que dá o início, faz a Afrodite pensar, eu preciso contar uma história. Então, acontece um vucu-vucu ali no começo, será que a gente conta? Acho que a gente não precisa contar essa parte, né? Senão o pessoal vai ficar... A gente vai contar muita coisa do livro, né? Mas tem um acontecimento ali no início da história que tem a ver, sim, com o que aconteceu na história da mitologia grega mesmo. Sim, né? sim. A mitologia dos deuses gregos é Sim, mitologia. é mitologia. Não tô falando besteira, não. Não. É isso mesmo. Então, tem um fato que acontece
que é algo citado na época da mitologia, entre os deuses gregos, Afrodite, os outros deuses e o marido, enfim. Tem um acontecimento lá. E aí Afrodite lança como é que fala? Esse desafio, essa pergunta, né, que ela começa a discutir com todos os deuses, né, com a participação de todos eles, né, e ela vai contar as histórias, essas histórias que ela vai contar, que a Bel já vai explicar que histórias são, para provar para eles que os deuses não são capazes de amar. Não são capazes de amar igual nós, meros mortais aqui. Não é a mesma coisa. Será que os deuses não são capazes de amar? Será? Mas que histórias são essas que ela conta, Bel? Bom, ela começa contando a história da Hazel, que é uma pianista, e do James, que é um soldado que vai se alistar pra ir lutar na guerra. Mas ele não é um soldado porque ele quis ser soldado, né? Ele se alistou, mas o se sonho dele era ser arquiteto, não é isso? Ele Sim. gostava de construções e tal. Sim, mas ele teve que se alistar, né, por causa da Primeira Guerra Mundial. E eles se conhecerem bem nessa época, né? Bem ali naquela época mesmo. E também são duas histórias, tá, gente? Não é uma história só. O que às vezes pode bagunçou um pouco a sua cabeça, né, amor? Porque são duas histórias que em determinado momento vão se conectar. Exatamente. Mas eu já fui preparada pra isso, então eu já consegui conectar. Porque também tem uma outra história, que é do... Deixa eu ler o nome das pessoas aqui. Do Aubrey, que é um músico do Harlem. E da Colette, que é uma órfã belga. Que também se conheceram ali naquela época. Acho que se conheceram um pouco antes. Acho que foi lá em 1912, mais ou menos. Que já tava começando... Não tinha dado aquele start na guerra ainda, mas já tava começando ali as coisas. E o Aubrey, ele é um rapaz que era de uma banda de jazz, né? Eles estavam começando. E ele também se alistou, né? E ele se alistou no alistamento dos soldados negros. Sim. Né? E é isso. Isso é um detalhe importante para contar pro pessoal, né? Que ele porque naquela época da Primeira Guerra Mundial, ainda tinha muito segregação, né? Então os soldados negros faziam parte de um pelotão diferente. Soldados negros, soldados brancos, e aí era tudo separado, não podia misturar. Exatamente. E os soldados negros nem tinham a honra de ir a combate, né? Porque na época, ir a combate era uma honra, defender o seu país e tudo mais. E os soldados negros, eles não tinham essa honra, eles não eram convocados para isso, né? Vai entender, né? Bom, mas é a história de um romance entre esses dois casais, né? Sim. Que se conhecem aí nesse meio dessa guerra? Sim, os dois casais, aqui ó, primeiro e segundo, eles se conhecem ali naquele meio da guerra, naquele vucu-vucu lascado. Só que aí tem momentos que precisam separar. Porque os moços, né, os rapazes, eles vão se alistar, né? Exatamente. E Quer dizer, na verdade, eu acho que o James e a primeira menina, a Hazel, o nome dos personagens, gente, esquece, porque depois que eu li o livro, eu já não lembro mais de nenhum. Eles se conhecem antes da guerra, e aí eles se separam porque ele vai pra guerra, certo? Sim. A Colette e o Aubrey, eles já se conhecem lá, não é? Depois que eles foram, porque aí a Colette e a Hazel, elas se conhecem também porque elas se voluntariam e acabam indo para um mesmo espaço, assim, de voluntárias da guerra. Sim. E elas se conhecem lá. Elas acabam se conhecendo, acabam ficando amigas. E lá que elas conhecem o Aubrey. Sim. Mas o James não tá lá com elas. O James tá lá longe. Tá longe, ela nem sabe, nem tem notícia dele. Não tem notícia. E a história é muito legal, como os pontos se amarram. Como é tudo muito bem conectado. As conexões são todas muito bem feitas. Não fica buraco no meio da história. Exatamente. E tem algumas horas tensas, né, mamãe? Exatamente. Mas o bacana, Bel, é que todo esse processo da história é contado pelos deuses. Cada parte que tem um ênfase, por exemplo, a parte que tem um ênfase maior em batalhas da guerra, quem que narra? É o Ares, é o deus da guerra. Né? Quando tem alguém que morre, que tá naquela coisa e tal, tá quase ali. É o Hades. É o Hades. As partes em que
os casais estão ali meio que naquele flerte ainda, né? Não sabe se vão ficar juntos, se não vão. Afrodite. E ela fica, ó, soprando a orelha Ela fala mesmo, gente. Ela aula sem medo. Ela vai lá, ela dá uns cutucãozinhos, ela vai. Fique lá. Nem sempre ela funciona, mas Nem sempre funciona, Mas então é muito bacana porque isso, porque flutua entre os narradores, que são os deuses, baseado um pouco no que vai ser narrado de cada parte da história, né? Sim, e assim, gente, quando vocês forem ler o livro, tomem muito cuidado com isso, pra não deixar a cabeça de vocês totalmente bugada, igual a sua ficou no começo, né, mamãe? Um pouquinho, depois eu engrenei. Depois engrenou, mas essa coisa de trocar narrador, às vezes confunde mesmo, é normal. Mas vocês façam observações nisso, porque eu acho super interessante, super válido ver como o ponto de vista muda. Exatamente. Por exemplo, aqui da Afrodite tem um ponto de vista. Aí, deixa eu achar um outro aqui, porque os capítulos estão tudo... Tá difícil aqui, gente. Meu Deus. Todo mundo. É porque a Afrodite é que narra a maior parte da história. Sim, ela né? é aqui, ó, Apolo. O ponto de vista dele já é diferente. Exatamente. Mas eu acho que é isso que deixa a história interessante, né? Os pontos de vista diferentes, as ênfases que dá. Eu achei super interessante. E você, mamãe? Eu também achei super interessante. E aí as pessoas perguntaram assim pra mim, né? Quando eu falei que a Bel tava lendo também um livro que fala de guerra e tal. As pessoas falaram, mas não é um livro pesado e tal. Gente, não é um livro pesado. Não tem ênfase Não nessa tem, parte de... a narrativa, ela não dá peso para cenas que são de guerra, de morte, nem de nada disso. Ela é relativamente leve a leitura, é simples. Ela é só ambientada nesse período de guerra, mas Exatamente. não tem nada muito, não tem nada explícito aqui, gente. Não tem nada Não, muito... e não fica, como fala, especulando muito. Não é aquela né? coisa que marca. Os acontecimentos da guerra em si não é o que marca. Quando a gente termina de ler o livro, a gente terminou de ler uma história de amor. A gente uma história de guerra. A gente não fica com aquela coisa ruim de ter lido um livro triste, né? De falar, não é nada disso. Não é nada disso, a gente fica Então, tranquilos. pode ler sossegado. Apesar do livro parecer grosso, a leitura é muito rápida. É rápida, gente. Porque você vai lendo, os capítulos são bem curtinhos, ó. Que nem, por exemplo, esse aqui da Afrodite, ó. Ela começou aqui, terminou aqui. Tá vendo? Aí aqui já é outro capítulo. Aí já é outro capítulo. Então, se você tiver com sono, você lê um capítulo e vai dormir, entendeu? Não precisa... Porque eu, particularmente, odeio parar no meio de capítulos. Eu gosto de parar num capítulo específico. Senão, pra mim, eu fico com aquela coisa, vai parar no meio do capítulo. É ruim, porque às vezes a gente tem que voltar ao capítulo, porque não lembra mais o que tinha lido no começo do capítulo. Também não gosto Esse livro muito, é ótimo. E aí eu fui lendo, e aí de repente eu olhei a fitinha, né? Que ele tem uma fitinha linda pra você usar de marcador aqui. Olhei a fitinha assim, olhei pro livro e falei, nossa, já tô aqui na frente. Porque é impressionantemente bem rápido, rapidinho gente. mesmo. É bem tranquilo. Não é um livro difícil, apesar de... É só grande, né, gente? Só assusta um pouco por ser grande. Mas é um livro muito bom. Eu achei super interessante. É diferente dos que eu tô acostumada a ler. Exatamente, eu acho que é essa coisa de misturar a mitologia, porque vem um pouquinho da informação da mitologia, né? De quem são esses deuses, né? Por que eles estão ali narrando essa história, né? E qual será que é a conclusão que eles chegaram? Será que os deuses realmente não podem amar? Será? Algum palpite? Escrevam um palpite nos comentários. Então. Mas se vocês quiserem saber mesmo, gente, só lendo. Leiam, é um livro delícia. Leiam, porque vale super a pena, gente. Eu também achei. Vale super muito a pena. E não é, como a mamãe já disse, não é uma leitura pesada, que você termina aquela sensação ruim. Não, você termina em paz. Exatamente. Basicamente. Sim, que você lê uma história de amor, né? Contada. E aí a gente vai ver, se eles lerem, eles vão saber o que a gente sabe, né? Né? Então, mas eu acho que foi isso por hoje. Eu quero dar um recadinho. Deu um recado. Um recadinho importante. Gente, toda vez que a Bel pede pra vocês comentarem aqui no canal, a gente vai sempre tentar deixar os comentários abertos. Mas, como ela ainda é uma criança, o YouTube tem a proteção de fechar os comentários com frequência. Então eu abro, ele fecha de novo, eu abro, fecha de novo. Tá? Até que eu insisto muito e ele mantém os comentários abertos. Mas mesmo assim, às vezes eu vou buscar alguns vídeos antigos e ele tá fechado. Então, se você ficou com muita vontade de comentar alguma coisa, volte, porque em algum momento você vai achar esse comentário aberto, você vai poder fazer. Porque o YouTube às vezes não colabora com a gente nesse sentido, fecha todos os comentários. A gente entende a proteção. Claro, a gente entende. Mas
quando eu falo aqui pra vocês comentarem, comentem sempre que tiverem a oportunidade dos comentários abertos. Se tiver fechado, gente, a gente vai abrir. Tá? A gente E aí também você pode ir lá na rede vizinha, né? Porque lá não tem comentário fechado. Manda uma mensaginha lá no direct, ou mesmo na postagem que a gente normalmente faz, chamando pra vocês assistirem o vídeo no YouTube. E vocês podem comentar por lá também, vai ser sempre bem-vindo. Com certeza, gente. Né? Então é isso. Tchau, tchau. Não se esqueçam de fazer tudo que a gente sempre fala de fazer. Dá like, se inscreve aqui, segue compartilha. lá, compartilha, faz tudo aí, ó. Tchau. Tchau.